conferencista não está conseguindo acessar, nós vamos dar continuidade à programação e vamos passar para o próximo conferencista com o doutor Everaldo dos Santos Mendes e com o moderador da mesa, o professor doutor Edilmar Cardoso. Palavra contigo, professor Edilmar, para a apresentação do professor Everaldo. Bem, boa noite a todos e a todas. Desculpe pelos imprevistos. Então, vamos com o professor Everaldo. O professor Everaldo é doutor em teologia, doutor em psicologia, e também tem formação em arquitetura. E portanto, sem tanto preâmbulos, não, também é reitor do Instituto Edith Stein, sim? Sem tanto preâmbulo por causa do tempo, vamos passar então a exposição do professor Everaldo. Professor Everaldo, muito obrigado, e também o professor Everaldo é um dos grandes responsáveis por a organização deste evento. Professor Everaldo, então, bem-vindo, muito obrigado. Obrigado, professor Edilmar. Obrigado, professora Clélia. Vocês me ouvem, por gentileza? Sim, professor, sim. Eu peço só um instante, porque, por conta da organização do evento, eu deixo o aparelho ligado e chegarão muitas mensagens, então estou agora fora do ar para a organização do evento, porque preciso pensar. Bem, eu agradeço a cada pessoa que está aqui, né, para juntos, eu diria, celebrarmos este grande evento, né, grande porque é um lugar de perguntas grandes, que é o Simpósio Internacional, primeiro Simpósio Internacional, e eu penso que o primeiro nos remeta às experiências primeiras, né, cisterciense de Jatibá, que traz aí como título, né, Arte, Arquitetura e Educação. Eu venho de uma tradição fenomenológica, e na fenomenologia a gente faz uma pergunta primeira pelo lugar de fala, né? E a primeira questão que eu levanto aqui é com que direito, né, eu vou falar de arte, arquitetura e educação cisterciense, uma vez que não tenho a experiência em primeira pessoa, que é fundamental aqui numa pesquisa fenomenológica. Mas eu quero situar aqui o lugar de fala, e aqui eu dialogo, de certo modo, com a minha mestra, que é Edith Stein, e Edith Stein faz uma tese de doutorado belíssima, né, sob orientação de Gúcio, que é sobre o problema da empatia. E a empatia aqui não é capacidade de se colocar no lugar dos outros, mas é capacidade de sentir. Agora investiga se o caso seria um acerto de contas ou uma tentativa de assalto. A perícia vistoriou o local em busca de detalhes. Obrigado. Então, a empatia, como eu falei, o conceito de empatia de Edith Stein é essa capacidade, né, na verdade, essa vivência sui generis de sentir a existência do outro, humano como eu. Então, o meu lugar de fala aqui, primeiro, é que eu sou um ser humano, assim como os monges cistercienses, que buscam um sentido último para a existência, né? Em sentido antropológico, como diria Karl Rahner, um grande mestre, né? Um grande teólogo contemporâneo jesuíta alemão,
que muita gente aqui conhece. Então, esse lugar de busca de sentido último para a existência. Um outro ponto é que eu sou um baiano, nasci próximo eu sou um baiano de Ipirá, que é uma cidade próxima de Mundo Novo, e cresci, né, ali, ouvindo falar de Jequitibá. Inclusive, estamos no mesmo território de identidade, estamos no mesmo, na mesma diocese, e eu tive a oportunidade de conviver com os primeiros monges, no sentido da comunidade originária ali de Jequitibá. Então, convivi, ouvi, né? Ou seja, eu sou testemunha deste acontecimento que nós podemos designar aqui, Abadia Nossa Senhora, Mãe do Divino Pastor. O outro lugar de fala é o lugar de pesquisador, né? Na condição de teólogo, né? Eu sou, ou estou sendo, né? Porque eu quero me pensar como uma abertura, como eu sou teólogo de formação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, onde fiz a minha graduação, né? O meu mestrado foi na PUC do Paraná. Inclusive, tive a professora Clélia Peretti como minha professora. Inclusive, foi uma das pessoas, ela abriu a biblioteca dela, né? Professora Clélia Peretti, a quem eu quero expressar aqui a minha gratidão, a primeira doutora em Yiddishkeit aqui no Brasil, né? Ela praticamente me deu a chave da biblioteca dela no meu mestrado, né? E depois eu fiz o meu doutorado, meu primeiro doutorado, na PUC do Rio de Janeiro, sob orientação do Paulo Fernando, e também pós-doutorado com ele e pós-doutorado com a professora Clélia Peretti. Então, só para situar o meu lugar de pesquisador. E, na condição de pesquisador, na condição de baiano, eu me sinto na obrigação de dar uma contribuição aqui à Ordem de Cister e à Abadia Nossa Senhora, Mãe do Divino Pastor, e por isso que estamos sediando este evento. Nós estamos vivendo um momento histórico no sentido de que é o primeiro simpósio internacional cisterciense, acredito, não sei se acredito que no Brasil, mas na abadia aqui de Jequitibá é o primeiro. E nós nascemos grandes, no sentido de que eu estou muito contente com tudo que vi até aqui, com tudo que surge a todo momento, com esse desejo de muitas pessoas de contribuírem para que tudo isso aconteça, para que este evento ele aconteça a cada ano. Nós tivemos 3 grupos de pesquisa, 3 GTs, que nos 3 GTs tivemos comunicações, belíssimas comunicações, e isso para mim é gratificante, e espero que este evento se repita por muitos e muitos anos, né? E fico feliz também de encontrar na comunidade monges jovens, né? E que queiram, né? Que estão aí contribuindo, né? E que fizeram o melhor, toda uma comunidade, a organização que a gente teve aqui, todo mundo se colocou muito à disposição. E, assim, recebi muitos e-mails, muitos incentivos para que esse evento continue. E, de mãos dadas, eu penso que a gente pode caminhar aí com este evento. Passo agora à questão da minha conferência, o que eu pensei, né? Eu tenho pouco tempo, né? E também surgiu aqui uma outra possibilidade, né? De intercalar um conferencista que traz
uma proposta de conferência muito interessante e eu dividi o meu horário com ele. Depois eu quero apresentá-lo, mas antes eu quero conversar um pouco em torno daquilo que eu pensei para nós conversarmos. Na verdade, não é algo tão maduro, um trabalho que eu fiz na licenciatura em Artes Visuais, na Faculdade Mozart de São Paulo, como TCC, monografia, e que eu quero conversar aqui, compartilhar aqui com vocês, e conto muito com quem tem a experiência em primeira pessoa, né? Refiro-me aos monges, né? que vivem, que têm essa experiência cristã de Deus cisterciense, né? Que podem aí muito contribuir para mim, que sou apenas um pesquisador. Então, eu intitulei a conferência Trilogia da Beleza. Beleza, o áudio? Ok. A Trilogia da Beleza. Arte, Arquitetura e Educação em Bernardo de Claraval. Neste estudo, refiro-me ao estudo que eu fiz no curso de licenciatura em Artes Visuais na Faculdade Mozart de São Paulo, objetivei pesquisar a arte, a arquitetura e educação cisterciense a partir de Bernardo de Claraval. No processo teórico-metodológico, optei por realizar uma pesquisa qualitativa de impostação bibliográfica e documental que reuniu as Sagradas Escrituras, documentos da Ordem de Cister, escritos de Bernardo de Claraval, seus mestres e também de comentadores, e pesquisas sobre arte, arquitetura e educação na contemporaneidade. Na primeira parte da obra, debrucei-me sobre a concepção de arte de Bernardo de Claraval, imbricada no espaço litúrgico cisterciense. Neste ponto, distingui a arte sacra, ou a arte de culto, que é uma arte objetiva, da arte religiosa, que é uma arte subjetiva, a partir de interlocuções com Cláudio Pastro. Inclusive, hoje, nós tivemos aqui à tarde uma excelente explanação, né, da Hilda, né, que apresentou aqui sobre o Cláudio Pastro. Também da Constituição Conciliar Sacrosanto Concílio sobre a Sagrada Liturgia, de 4 de dezembro de 1963, e considerei ainda a carta do Papa João Paulo II aos artistas, de 4 de abril de 1999. No espaço litúrgico cisterciense, lugar celebrativo da experiência cristã de Deus, a arte não pode distrair a prece. A função da arte é pôr em acontecimento o acontecer da verdade, isto é, o mistério pascal. Na sequência, discutiu o projeto arquitetônico de Bernardo de Claraval, desenvolvido sob a estreita observância da regra de São Bento. Grandes pesquisadores dizem que Bernardo ele não criou nada novo na arquitetura, ele apenas seguiu a ordem de São Bento. E sua influência, quer dizer, do projeto arquitetônico de Bernardo de Claraval, porque, na verdade, ele projetou uma cidade utópica, e sua influência na arquitetura, e eu diria também no urbanismo das novas cidades. Everaldo, seu microfone, por favor. Falei até as novas cidades? Ok, professor? Sim. Uhum. No século XII, Bernardo de Claraval projetou uma Mosteirópolis, uma cidade utópica
que influenciou a arquitetura e o urbanismo das novas cidades. No presente estudo, o mosteiro se revelou guardião da cultura ocidental. E aqui eu me refiro às escolas monacais, às suas bibliotecas, os monges copistas. Tanto no claustro como na escola cisterciense, o monge procura a inteligência da fé. Mas essa não é exatamente a mesma nos dois ambientes. Tampouco é obtida com o mesmo método. No coro, os monges cantam a palavra. Na escola, os mestres discutem a palavra. Nos escritos de Bernardo de Claraval, a trilogia Arte, Arquitetura e Educação está orientada e remetida ao mistério sagrado que, como expressou Karl Rahner, tradicionalmente chamamos Deus, em sentido antropológico, sentido último da existência humana. No que diz respeito ao modo de conceber e de fazer educação da ordem de Cister, a honestidade intelectual desta pesquisa impulsiona-me a pôr em relevo 3 pontos fundamentais. Os monges de branco são pioneiros em educação do campo. E aqui eu não me refiro a uma educação no campo, eu me refiro a uma educação do campo. Nós fomos muito felizes com a conferência ali do arquiteto, né, espanhol, que fez aquela belíssima conferência, né, o Zárate, né, e ele mostra, né, vários mosteiros cistercienses. Os mosteiros estão no vale, estão situados no campo, e esses mosteiros, de certo modo, deram uma grande contribuição ali na educação do campo, né? Nós tínhamos a escola, inclusive na educação, nós tínhamos a escola monacal, e as escolas catedralícias, né? Com públicos diferentes. A ordem de Cister contribuiu significativamente também com a ciência e tecnologia, especialmente com a engenharia mecânica. No seio da cultura ocidental, as escolas monacais cistercienses revelam-se pedras primeiras assentadas nos alicerces da universidade. E aqui eu me refiro à universidade moderna, né? E essas escolas que se constituem, na verdade, como pedras primeiras, né, dos alicerces da universidade moderna, e compete a nós, hoje, inclusive, tivemos uma discussão lá no GT, uma grande contribuição lá de uma comunicação, da qual a professora Clélia Peretti fez parte, né, sobre a construção dos pilares, né, da universidade. E aqui temos uma grande contribuição dos monges cistercienses, e cabe a nós aqui, da universidade, essa honestidade intelectual, e aqui também essa gratidão. Do século XI ao século XXI, desvela-se a ordem de Cister como patrimônio histórico, religioso, cultural da humanidade. Passo agora a algumas questões mais específicas. No século XII, é conhecida a polêmica conduzida pela Ordem de Cister e pela Ordem dos Cartuchos contra o luxo empregado de meios figurativos das igrejas. Seda, ouro, prata, vitrais coloridos, esculturas, pinturas, tapetes, etc., foram rigorosamente banidos da arte pelo Estatuto da Ordem de Cister. Bernardo de Claraval se lança com veemência contra essas esses exageros, né, que desviavam os fiéis da piedade e da concentração na prece. Hoje teve uma pergunta ali no GT, né, muito importante, né, que a pergunta foi:
O que distingue a liturgia beneditina da liturgia cisterciense? Né? E eu fiquei refletindo, né? Eu disse, bem, na verdade, eu fiquei pensando ali no início do século XII, né? Refletindo, aquela pergunta me jogou lá no século XII. Bem, não obstante, em todas estas condenações, a beleza e a graça dos ornamentos não são negadas. É justamente combatida porque se reconhece seu atrativo irresistível, irreconciliável com as exigências do espaço sagrado. Hugo expressa um prazer maravilhoso e perverso. O perverso, como em todos os rigoristas, é ditado por razões morais e sociais. Questiona-se se deve decorar suntuosamente uma igreja quando os filhos de Deus vivem na indigência. Na Apologia, diz Bernardo de Claraval, nós, monges, que estamos agora separados do povo, nós que abandonamos pelo Cristo todas as coisas preciosas e especiosas do mundo, nós que, para alcançar o Cristo, julgamos esterco todas as coisas que resplandece de beleza, que acaricia o ouvido com a doçura dos sons, que tem cheiro suave, que tem gosto doce, que agrada o tato e tudo aquilo, em suma, que acaricia o corpo. Na Apologia, não há quem não repare, mesmo na ira e repulsa, um vivo sentimento das coisas refutadas e uma sombra de saudade. Pode-se encontrar outra página que constitui um documento mais explícito de sensibilidade estética. Bernardo de Claraval, lançando-se contra os espaços sagrados, muito vastos e ricos demais de escultura, oferta uma imagem da igreja de estilo Cluny, a alma da Idade Média, e da escultura românica que constitui um modelo de crítica descritiva. Ao retratar o que reprova, demonstra o quão paradoxal era o desdém deste homem que conseguia analisar com tanta sutileza as coisas que não queria ver. Posiciona-se primeiro contra a questão polêmica da amplidão imoderada dos edifícios. Omite as alturas imensas dos oratórios, os comprimentos demensurados, as amplidões desproporcionais, os soberbos polimentos, as pinturas curiosas que, ao desviar para si os olhos dos que oram, impede-lhes a devoção e, de certo modo, dão-me a impressão do antigo rito dos judeus. Apologia, PL 182, Bernardo de Claraval. Nas igrejas, os olhos são feridos pelas relíquias cobertas de ouro, enquanto das bolsas saem moedas. Uma imagem belíssima de santo ou de santa é mostrada, e os santos são tidos como mais santos quanto mais vivamente são coloridos. Nos escritos de Bernardo de Claraval, não é posto em discussão o fato estético. Critica-se, ao invés, o seu emprego em fins extraculturais, com propósito inconfessáveis de lucro. A gente corre a beijar, é convidada a fazer donativos e mais admira o belo do que venera o sagrado. Do ponto de vista de Bernardo de Claraval, o ornamento distrai a prece. Cito: ó homem, eis que a sabedoria, essa mesma carne, a outra estava oculta, se mostrou na carne. Vê como sai das alturas e se põe ao alcance dos sentidos o teu corpo.
ite anunciada carnalmente, se assim se pode dizer. Foge, pois, do deleite, porque junto à porta do deleite se encontra a morte. Faze penitência, porque é por ela que se aproxima de nós o reino dos céus. Bernardo de Claraval, Sermão de Natal, página 50. Para que servem, então, todas aquelas esculturas que se observam nos capitéis? De resto, o que faz nos claustros, onde os frades estão lendo o ofício, aquela ridícula monstruosidade, aquela espécie de estranha formosura, deforme e deformidade formosa? O que estão a fazer ali os imundos macacos, ou os ferozes leões, ou os monstruosos centauros, ou os semi-homens, ou os manchados tigres, ou os soldados na batalha, ou os caçadores com as tubas? Podem-se ver muitos corpos sobre uma única cabeça e vice-versa, muitas cabeças sobre um único corpo. De um lado, discerne um quádrupede, com a cauda de serpente, do outro, um peixe com cabeça de quadrúpede. Lá, uma besta tem o aspecto do cavalo e atrás arrasta uma meia cobra. Cá, um animal chifrudo tem o posterior de um cavalo. Em suma, em toda parte parece uma variedade tão grande e tão estranha de formas heterogêneas que se prova maior áudio a ler os mármores que os códigos e a ocupar a jornada inteira admirando uma a uma estas imagens que meditando a lei de Deus. Ó Senhor, se não nos envergonhamos dessas criancices, por que, ao menos, não nos desagradam as despesas? Bernardo de Claraval, Apologia, PL 182. No século XII, os monges de branco denunciaram o luxo e o emprego dos meios figurativos das igrejas. Como a gente viu, seda, ouro, prata, vitrais coloridos, né? Ontem a gente viu muito bem explanado, né, que nos mosteiros cistercienses, geralmente os vitrais são brancos, né, ou incolores, né? Esculturas, etc., foram rigorosamente banidos ali, né? Do Estatuto da Ordem de Cister. Né? Nas igrejas, os olhos eram feridos pelas relíquias cobertas de ouro, enquanto das bolsas saíam moedas, diz Bernardo de Claraval. No medievo, o mosteiro da Ordem de Cister surge como uma nova espécie de polis, mosteirópolis, nascida de uma associação religiosa, a exemplo das cidades antigas, que se dava no interior da cidade, a cidade da alma. No século XII, Bernardo de Claraval, observando ali a regra de São Bento, né, projetou um conjunto arquitetônico monástico que influenciou a arquitetura e o urbanismo das cidades modernas, fundadas até o século XVIII. No Novo Mundo, a partir dos séculos XVIII e XIX, as cidades passaram a ser o centro da construção nacional, permitindo o desenvolvimento de uma consciência política própria que culminaria na independência. No século XX, as cidades extra-europeias passaram a apresentar características próprias, desenvolvendo padrões urbanísticos e comportamentais que se distinguem de tudo o que herdamos no passado. Na história do Brasil, o nome da Ordem de Cister não é mencionado dentre as ordens religiosas que iniciaram a obra de evangelização. Não obstante, na breve história da Ordem Cisterciense, escrita pelo Dom Abade Aloísio,
que é uma obra que eu recomendo, né? Pouco se sabe dessa obra, e uma obra belíssima, que está arquivada em Jequitibá, né? Aquele período que ele ficou aqui, nos primórdios do mosteiro de Jequitibá, escreveu uma obra com um português belíssimo, né? Que foi a partir dessa obra que eu planejei essa conversa a partir daqui, né? Ele cita um curioso documento registrado por Rocha Pombo, que o leva a supor que, por algum tempo, os cistercienses trabalharam na conversão dos povos nativos. Essa obra que eu citei, Breve História da Ordem Cisterciense, é uma obra de 1945. Dom Aloísio, citando outros prelados da Ordem de Cister, reflete que, não menos do que no medievo, os filhos de São Bernardo são chamados a prestar os mais relevantes serviços à sociedade odierna. Prescindido dos trabalhos de ordem material, por meio dos quais, no desenrolar dos séculos, vem contribuindo para o progresso da agricultura, arte, arquitetura e educação, os mosteiros da Ordem de Cister constituem centros de espiritualidade que atraem sobre o mundo as bênçãos do céu e irradiam sobre os seres humanos, engolfados nos prazeres e ou divididos pelo ódio, o salutar exemplo de uma vida consagrada à prática da virtude e ao exercício de atividades que são de modo a elevar e engrandecer uma nação. Afora a eminente personalidade de São Bernardo, cuja influência se estendia muito além do claustro, contribuíram particularmente para a propagação da ordem, a fama de sua observância e os notáveis serviços prestados pelos seus membros à lavoura e aos amanhos da terra. Graças à operosidade infaticável dos cistercienses, regiões desertas e insalubres foram saneadas e transformadas em campos férteis. Com eles, aprenderam os camponeses o aperfeiçoamento da agricultura. E aqui nós colocamos em relevo a experiência da abadia Nossa Senhora, Mãe do Divino Pastor. No plano político-pedagógico, São Bernardo de Claraval propõe uma pedagogia da humildade, na qual não há uma postura contrária à ciência, mas um repúdio àqueles que a buscam como fim último. Na Cidade de Deus, da Ordem Cisterciense, o monge procura na contemplação a verdade da fé. O teólogo das escolas monacais investiga a verdade por meio de uma técnica dialética e de uma articulação racional que ajusta credibilidade e consistência intelectual ao ensino. Mosteiro e escola representam dois caminhos teológicos distintos para a verdade. Os monges cantam a palavra no coro, os mestres discutem a palavra na escola. Para a abadia Nossa Senhora, Mãe do Divino Pastor, Bernardo de Claraval deixa como legado o elemento essencial do monacato. O princípio da fé supera a ciência. Muito obrigado. Eu paro por aqui porque eu preciso de compartilhar o tempo aqui com um outro conferencista. Em seguida, eu penso que poderíamos conversar, né, depois da conferência do colega, poderíamos conversar sobre tudo o que foi explanado. Muito obrigado, professor Everaldo, por sua
excelente exposição. E então passamos, verdade, para o outro conferencista, não é verdade? Seu microfone, Everaldo. Boa noite. Boa noite, me escutam? Sim, sim. Pronto, excelente. Eu quero agora apresentar sim. o Carlos Alberto Amorim de Souza Andrade, que é do programa do PPG em Direitos Humanos, né, o programa de pós-graduação em Direitos Humanos da Universidade Federal da Paraíba, e ele vai ali apresentar. Eu prefiro que ele mesmo anuncie o título da conferência, eu só quero apresentá-lo e desejar boas-vindas, e com a palavra por conta do tempo. Grato. Muito obrigado, professor, doutor Everaldo. É uma alegria, uma satisfação extrema estar nessa noite com os senhores e senhoras. Agradeço, primeiramente, ao professor doutor Everaldo pela disponibilidade, pela sensibilidade e compromisso histórico em abrir mão do seu tempo na conferência dessa noite, para que a gente possa discutir e pontuar sobre esse monge cisterciense da ordem de Cister e extraclausurado que morou no sertão do Piauí. Me chamo Carlos Alberto Amorim de Souza Andrade, sou advogado e hoje atuo na advocacia no estado do Piauí, participo do PPG-DH de Direitos Humanos da Universidade Federal da Paraíba. E é uma satisfação a gente estar discutindo essa temática e trazer nesse ensaio, nessa comunicação, a história, um pouco da história, da memória do padre Franz Fridolin Glauser, que hoje, nesse ano, a gente comemora, faz a recordação do seu natalício, 110 anos de seu nascimento. Um monge cisterciense no sertão do Piauí. Eu discuto o padre Fridolino em uma obra lançada agora, em julho de 2022, por ocasião dos 75 anos da Paróquia Santana, na cidade de Canto do Buriti, extremo sul do Piauí, diocese de São Raimundo Nonato. Então, por ocasião dos 75 anos da paróquia e também por ocasião do bicentenário da independência do Brasil, em mais de 8 anos de pesquisa fotográfica, história, através da metodologia da história oral, nós construímos juntos, né, porque a história é feita por muita gente, ela não é linear, mas dinâmica, viva, feita pela comunidade do Canto do Buriti. A história da paróquia não só se reduz a 75 anos, porque é a ereção da paróquia, mas desde freguesia, em que padre Fridolino atua por mais de 20 anos, e lá é sepultado na Igreja Matriz de Senhora Santana. O livro é Canto do Buriti, História, Memória, Devoção e Compromisso Social. Vocês veem em tela o padre Fridolino na sua juventude, é uma foto que está no mosteiro de Áustria, de onde ele participa, de onde ele sai, para depois fazer missão em terras brasileiras. O seu nascimento é datado de 2 de fevereiro de 1912, na Alta Áustria, e sua morte em 9 de junho de 1974. De recortes familiares, de descendência do padre Fridolino, nós temos apenas informações relacionadas e notícias de sua prima, de uma prima, Maria Bradstert. Ao contrário que parte das informações da literatura e dos recortes históricos, não há nenhum outro familiar vivo ou que possa nos dar informações relacionadas ao padre Fridolino, porque todos foram mortos na Primeira Guerra Mundial. A vocação e a vida monástica de padre Fridolino
ele participa do início da formação do mosteiro em Áustria, do mosteiro de Sbach, com 7 jovens em 1925, mais precisamente no dia 20 de setembro. E ele se forma em outra cidade da Alta Áustria, ali em 1934. Ele recebe suas vestes de monge no dia 14 de agosto de 1934 e fez a sua profissão religiosa no dia 15 de agosto de 1935. E a solene profissão no dia 15 de agosto de 38. Esses recortes históricos foram cedidos no campo da pesquisa pelo próprio mosteiro mãe da abadia de Jequitibá, da Áustria, no processo de pesquisa e de levantamento de dados históricos e bibliográficos relacionados ao padre Fridolino. O padre pregador de sua solene profissão foi o monge padre Benedicto, segundo informações do monastério. Antes, com o processo, antes do Concílio Vaticano II, havia as divisões tanto na vida monástica quanto do caminho sacerdotal de formação. Então, ele foi ordenado subdiácono em 1939 e em 25 de março do mesmo ano foi ordenado ao diaconato, ao serviço diaconal. No dia 25 de junho de 39, ele é ordenado sacerdote em Sion, uma comuna da Suíça. E ele retorna de Valais e Sion para o mosteiro, para a abadia, em 28 de junho de 1939. As primícias foram presididas no dia 2 de julho de 39, também no mosteiro. Aqui a gente destaca o mosteiro mãe da Áustria. Nós temos o convite, sacerdote de Cristo é a tradução, a lembrança, símbolo da sua celebração e ordenação sacerdotal em 1939. Padre Fridolino Glauser, cisterciense. A missão do padre Fridolino no Brasil se dá antes de romper a Segunda Guerra Mundial. O jovem Fridolino chega no Brasil aos 27 anos de idade, em agosto de 39, e é acompanhado aqui pelo padre Reinaldo e padre Ubaldo. Nós temos uma fotografia, uma vista aérea, são fotografias e referências do próprio mosteiro da abadia de Jequitibá. Os estudos do padre Fridolino se dão no campo da teologia, em Innsbruck e em Sion, e também nas ciências na Universidade de São Paulo, ciências biológicas. No entanto, ele não conclui, por inúmeras dificuldades à época. Parte do obituário do padre Fridolino não destaca, e nem parte dos relatos da parte documental da abadia não relata as dificuldades enfrentadas para concluir o campo das ciências na USP. Aí não conclui esse projeto, mas trabalha de forma incansável ali ao lado do abade Alfonso, nas paróquias de São José do Rio Pardo e de Mairinque, em 1945. Em 1946, ele é convidado e ocupa o espaço ali, já a conclusão da obra do mosteiro de Jequitibá, da abadia de Jequitibá, e ele é convocado a assumir aulas científicas, agrícolas também, na educação do campo e de canto em Jequitibá. Depois se torna capelão da paróquia de Jacobina e também de Baixa Grande. Esse período é de 46 a 51. Vemos projetado fotografias do trabalho do padre Fridolino, principalmente no ginásio São Bernardo, ao lado dos priores e outros irmãos do convento da abadia. Nós temos uma fotografia disponibilizada pela própria abadia, está em nosso livro Canto do Buriti, essa inauguração oficial do mosteiro, datada de 20 de abril de 1945. No centro, em pé, está o padre Fridolino Glauser. O retorno para sua terra natal acontece no ano de 51. Ele permanece em missão, atuando. Nós temos poucos registros de sua passagem, fotográficos, não consegui no campo da pesquisa nenhum
ali da região de Jacobina, a não ser da abadia ou das paróquias quando ele serviu na redondeza, mas ele retorna para a Áustria, para o mosteiro, e segundo depoimentos dos irmãos monges da Áustria, eles destacam nos relatórios, nos arquivos, que o temperamento violento do padre Fridolino criou problemas, onde retorna por 2 anos à Europa para trabalhar como capelão na paróquia de Kirchdorf. Esses problemas a gente correlaciona, inclusive parte da literatura, por conta de pressões envolvendo ali Isabel, doadora dos terrenos de onde está edificado a abadia. A crônica do Jequitibá, página 56, volume 19, de 2 de março de 51, destaca assim: Padre Fridolin voltou do Brasil, mas não voluntariamente, mas por meio de pressão de Isabel Tuta, que interferiu nos assuntos pastorais. Soube que você, Fridolino, escreveu uma carta nesse sentido, o que deu origem à sua transferência. Padre Bernard vem buscar Fridolino. Aqui é tradução, essas crônicas foram disponibilizadas pelo mosteiro, a abadia de Sbach, a mim no campo da pesquisa, e Fridolino retorna para ser padre cooperador em 50 e 51. Em 53, ele é preso, é datado assim nessas crônicas, em 14 de janeiro, em confinamento solitário. Nesse mesmo dia, ele é absolvido. As questões que não são destacadas, mas a gente traz aqui, com certeza tem algum vínculo, alguma ligação aos conflitos sociopolíticos da Segunda Guerra Mundial. Mas Fridolino não fica por muito tempo em Kirchdorf, quando ele é cooperador, padre cooperador, nem na abadia. Ele dá adeus à abadia e retorna ao Brasil. E tem uma parte da crônica que eu destaco, né? Disse adeus a Sbach ontem e foi se juntar aos seus, em 12 de maio do mesmo ano, de 1953. Ele foi se juntar aos seus viajando para o Brasil, onde fica um pouco ao sul do Equador, na zona quente. Outro padre cooperador assumirá a paróquia. Então, com isso, parte dos registros das crônicas no mosteiro, na abadia mãe, destaca em dezembro. Em maio de 53, o padre Fridolino nos deixou novamente, há mais de 2 anos, como um cooperador de Kirchdorf, ou como um capelão local e como auxiliar de Sbach. Havia trabalhado com grande zelo e boa vontade. Ele voltou para os seus amados brasileiros e índios na América do Sul. De volta, nossos desejos e orações acompanham o seu caminho da vida. Então, em 53, Padre Fridolino retorna, mas já como sacerdote, não mais sacerdote cisterciense, mas como sacerdote extraclausurado, secular da prelazia de São Raimundo Nonato, onde assume a freguesia de Canto do Buriti. Então, a vinda para o Piauí dar-se por convite de Dom Inocêncio, hoje servo de Deus, está em processo de canonização. Foi um bispo mercedário espanhol que morou, viveu na prelazia de Bom Jesus do Gurgueia. Então, Padre Fridolino participa de todo o processo de criação até chegar hoje à Diocese de São Raimundo Nonato. Era prelazia anterior de Bom Jesus do Gurgueia, Dom Inocêncio Lopes Santa Maria, bispo espanhol, foi provincial, superior da Ordem Mercedária e está em processo de canonização, servo de Deus. Então, Dom Inocêncio vai procurando missionários para a obra, para o projeto de porção, de divisão. Havia apenas a prelazia do Piauí, que se formava, e a prelazia de Bom Jesus do Gurgueia. Hoje somos diocese de São Raimundo Nonato. Então, ele assume o trabalho em 53, já em Canto do Buriti. Então, os primeiros anos de missão,
ele faz acontecer uma transformação verdadeira e comunitária, religiosa, principalmente em todo o município, em toda a região. Era um município de 6 a 10 mil habitantes. Hoje, Canto do Buriti tem 22 mil habitantes, é a estimativa do atual censo, 22 mil habitantes. Então, a porção do povo e da região territorial cresceu, foi dividida, inclusive, a cidade. À época, contava com inúmeros povoados. Esses povoados hoje são municípios. E Canto do Buriti também, à época e hoje, era uma das cidades dos municípios pujantes na região, economicamente. Hoje é o 24º maior município do estado do Piauí. Então, o Padre Fridolino, o monge aqui, que a gente pode destacar, traz e nutre pelo seu trabalho e pela seu processo de formação e vocação religiosa de São Bernardo, um grande zelo e culto pela liturgia, o zelo pelo culto religioso, pelo rito. Possuía muita sabedoria, além de ser exímio músico. Ensinava piano nas escolas, no ginásio, flauta, e com prática dessas vivências dos monastérios, e principalmente na reforma aí de Cister, de São Bernardo, aprendeu e ensinou muito bem para a comunidade a cartilha de São Bento, né? com a máxima de ore et labore, a oração e o trabalho. E até gosto e costumo muito de usar outra frase da espiritualidade do marista superior, que é fazer a nossa vida queimar por Cristo e também fazer a aurora nascer. Fridolino dormia muito tarde e acordava muito cedo, pela história oral, pelo registro da oralidade do povo. Então, tinha esse segmento, era rígido, tinha também esse temperamento forte, destacado por seus monges acima. Ele se envolvia em inúmeras discussões políticas, reuniu amores, reuniu também dissabores, às vezes acalorava os debates, e também fazia ali expor as suas advertências nas próprias homilias, nos seus sermões sacerdotais dominicais, antes do concílio. São inúmeras as histórias, inclusive destaco no nosso livro, na nossa obra Canto do Buriti, História, Memória, Devoção e Compromisso Social, aspectos relacionados a essas questões, a essas querelas, que a gente precisa observar, ao ponto que Padre Fridolino possui inúmeras virtudes, aquilo que era entrave, mas a gente faz a análise histórica e o retorno à história com muita ternura e sensibilidade, observar as questões sensíveis à guerra, de não possuir a família, de ter experimentado, vivenciado Primeira Guerra, Segunda Guerra, inúmeros conflitos políticos. Aqui quero fazer um parênteses e destacar uma de suas histórias. Ele não gostava de tiros, bombas, fogos de artifício. Havia uma comunidade próxima à cidade, era uma comunidade do interior, chamada Trindade. Eles celebram anualmente a festa do Divino Espírito Santo. Então, era com batuques, era com fogos, bombas de artifício. Houve um tempo que Padre Fridolino confiscou a imagem do Espírito Santo, da terceira pessoa da Santíssima Trindade, por conta dessa aversão, desse medo, dessa angústia que sentia. Mas antes de falecer, ele retorna a esse compromisso da comunidade. A comunidade deu um jeito de celebrar. Celebrava pela periferia, sem a pomba do Espírito Santo confiscada pelo padre. Só que depois ele se reconcilia com a comunidade. Então tem a virtude da reconciliação. Quando ele errava ou pegava... quando a advertência era demasiada, ele sabia reconhecer. Nós temos inúmeras cartas enviadas do Padre Fridolino a famílias. Quando a advertência era demais, ele reconhecia em uma carta. Ele enviava essa carta. Ele deixava sempre uma cópia arquivada na paróquia e outra enviava a essa família. Nós vemos fotos da presença do Padre Fridolino
ele que passa por todo o processo de transformação da nossa prelazia de Bom Jesus do Gurgueia até prelazia de São Raimundo Nonato e futuramente diocese. Nós vemos eles com os padres seculares diocesanos da época e outros mercedários, os bispos que passaram, Dom Amadeu, Dom José Vax e, por último, Dom Cândido, que preside as suas exéquias. Padre Fridolino e Dom Cândido, bispo mercedário da Diocese de São Raimundo Nonato, na igreja de Santana, em Canto do Buriti. Padre Fridolino, primeira comunhão, era um trabalho que ele fazia com gosto, de acompanhar as crianças, orientar as mulheres, jovens mulheres, no trato, na catequese, na teologia. Eram estudos feitos semanalmente com essas mulheres e também com os homens da comunidade. O presépio, que de forma muito zelosa, comprometida com a beleza, ornamentava e ornamenta, porque é o mesmo presépio até os dias de hoje, comprado e deixado por Padre Fridolino. Nós temos outros pontos que eu vou pincelar rapidamente por conta do nosso tempo e que amanhã eu vou trazer nas comunicações de forma mais específica. O Padre Fridolino dá um contributo enorme à arquitetura, inclusive na parte do nosso livro, da nossa obra Canto do Buriti, eu destaco o seu contributo no aspecto da arquitetura como um monge-mestre. É um padre monge-mestre do sertão do Piauí. Com a ajuda do monge beneditino, o irmão Paulo Lamarcha, falecido em memória em 1990, eles concebem, desenham a Igreja Matriz de Santana. É considerada um dos patrimônios do Piauí, uma das igrejas mais belas na questão da arquitetura neogótica, neoclássica, desse modernismo que se casa muito bem. Então, nós vamos ver em fotografias esse templo, que é um dos maiores, onde fui batizado e onde hoje sou agente de pastoral, a edificação e o trabalho, a mão do Padre Fridolino com esse zelo, a edificação do templo litúrgico, do espaço de culto da comunidade. Aqui é a primeira igreja matriz de Santana, ela foi erguida em 20 e concluída em 1922. Então, a segunda igreja que Padre Fridolino edifica é dentro dessa igreja. Nós temos as fotografias da primeira igreja de 1922, o altar. Padre Fridolino celebrava nesse altar, antes do Concílio Vaticano II, a imagem de Santana. O ornamento era feito pelos membros do apostolado da oração, que é um apostolado centenário no Canto do Buriti, é uma associação centenária, tem sua fundação anterior à paróquia Santana, a ereção da paróquia que data de 1947. E nós vemos aí a maquete Nanquim, escrita pelo irmão Paulo Lamarcha, que pela parte de confluência e de recorte histórico, a gente acredita que Padre Fridolino se recorre a ele para que ele conclua a edificação. Padre Fridolino constrói, acima do canto esquerdo da tela, está escrito pelo irmão Paulo, construção encontrada. Então, o irmão Paulo encontra a construção dessa maneira e ajuda a ele concluir. Então, era rota Salvador, morou no Mosteiro Beneditino de Salvador, era rota. Então, assim está edificada a Igreja Matriz de Santana. Nós temos o nanquim e a planta original em Canto do Buriti. A construção, o processo de construção, e a Igreja de Santana construída no fim da década de 1960. Esse último nanquim apresentado para os senhores, para as senhoras, é datado de 1966, assinado pelo irmão Paulo Lamarcha. Grande heraldista, ajudou a construir e assessorar em design gráfico Oscar Niemeyer. Portanto, a grande quantidade de vitrais
da presença de vitrais, iniciadas pelo padre Fridolino, nosso monge mestre, e depois concluídas em uma bela torre única, gótica, de madeira, feita por um artesão de Canto do Buriti, falecido, vítima de Covid-19 em 2020, se não me falha a memória. Sabino Negreiros. Ele confeccionava caixões, urnas fúnebres, e ele confecciona a igreja, a torre única da igreja de Santana. Essa torre foi consumida por fogo por conta da presença de abelhas africanas. A comunidade decidiu queimar as abelhas, dar fim às abelhas africanas com fogo. Com isso, durante a madrugada, a torre inteira se consumiu, mesmo toda a comunidade se mobilizando para apagar o incêndio provocado. Com isso, depois foram convidados arquitetos da Universidade Federal do Piauí e engenheiros para reconfigurar esse espaço. O que vemos, a igreja reconfigurada, modernizada pelo padre Francisco Barroso, após a morte do padre Fridolino, em 2 torres. Amanhã a gente trata na comunicação de forma mais aprofundada. Nós vemos a igreja em processo de transformação, modernização, inclusive dos vitrais coloridos, a procissão de Santana. Eu quero destacar esse texto, uma carta que o padre Fridolino, em sua visita, faz à Áustria, em 1970. Ele visita a Áustria, ainda morando no Canto do Buriti. Há em cartas a presença do abade, do prior da abadia de Jequitibá, visitando, mas faz visitas pontuais na cidade por conta do calor. Então, há relatos em cartas da passagem do abade por 3 dias, por 4 dias. E aí ele escreve numa das cartas, assim, quando ele vai em 70, fica por muito tempo doente, em 1970, na abadia de Sbars, e retorna. Quando retorna, ele envia essa carta, né? A carta diz: e agora, outra coisa, queridos amigos missionários, eu fico no meio da construção de uma igreja paroquial, não por esporte, não por paixão de ser um construtor de igrejas. Prefiro vê-lo como um pastor, em um único cargo, como uma das primeiras tarefas para criar uma igreja para nossos crentes, que eles vão com alegria, e onde eles têm a satisfação de poder estar em casa com seu pai. Nossa população é pobre, então não pode construir uma igreja com seus próprios meios. Olha a beleza desse texto. Mas as grandes agências missionárias são destinadas a outros projetos. Você, assistente paroquial de Canto do Buriti, diga: não investimos em pedra. Portanto, não resta nada para vocês, queridos amigos missionários, não ser dirigir-se a vocês pessoalmente e pedir que nos liguem. Se além das doações que já estão sendo solicitadas a vocês pelas grandes organizações de ajuda, você também tem uma disponível para nós pequenos. Lembre-se de nossa igreja. O querido irmão George, que é o monge de Sbars, que ele conversa bastante, troca bastante mensagens e cartas. Irmão George trabalha incansavelmente pela obra missionária. Está novamente enviando recibos com a nota ao padre Fridolino Glasaer, pároco do Canto do Buriti, Brasil. Essas ajudas foram destinadas à conclusão da minha igreja paroquial. Para todos sinceros, Deus os abençoe. Padre Fridolino. A nossa igreja, hoje reformada, nós temos a presença na conferência do nosso pároco, o padre Vespasiano, ao lado do nosso bispo, Dom Eduardo Cielski, polonês, bispo de São Raimundo Nonato, a parte do presbitério da nossa igreja reformada. Hoje, com iconógrafo, nós trabalhamos algumas peças em toda a arquitetura e algumas partes do presbitério, da Capela do Santíssimo Sacramento e também da parte da porta central, com a imagem de Santana, com o ícone de Santana, São Joaquim, da Sagrada Família e dos pais de Nossa Senhora.
concluindo a exposição, amanhã nós vamos trazer de forma aprofundada na comunicação o trabalho do Padre Fridolino na Escola Paroquial São José, no Ginásio Marcos Parente, que é um grupo do Conselho Comunitário de Escolas, no incentivo do teatro, na arte da música, de geograis, de dramas. Padre Fridolino, junto com o servo de Deus, Dom Inocêncio, cria a primeira escola primária de canto do Buriti, privada, que é a escola paroquial sem fins lucrativos para beneficiar. Aí nós temos crianças da escola. Maria Bratster, que é sua prima, mora com o Padre Fridolino, é assistente paroquial, ajuda. Depois de sua morte, retorna à Áustria e não mais a comunidade tem contato com Maria. Aqui no interior é conhecida como Dona Maria, né? A prima do padre, né? Maria do Padre. Nós temos ele na banda de música, criada, regida por ele, com funcionários do Banco do Brasil, no campo da educação com o ginásio, na reforma da igreja com a conclusão das aulas. À esquerda nós temos o Padre Fridolino com a conclusão das turmas e dos anos letivos. Um trabalho pastoral conhecido em todo canto. E como conclusão desse trabalho fica, se nós tivéssemos tido o Padre Fridolino por mais 20 anos, e não por 21 anos. Ele falece em 1974, 21 anos de trabalho, em um infarto fulminante, assistido por sua prima. Funda o grupo da Cruzada Eucarística, a Pia União. Nós temos fotografias do seu trabalho e da sua dimensão pastoral. Ele, na Áustria, em 1970, trocas de cartas, todas aqui são com um grifo nosso, tradução nossa, as correspondências, e sua Páscoa definitiva, assistida pelos vizinhos, pelo médico da cidade e por sua irmã, em 9 de junho de 1974. Então, a comunidade, concluindo, diz em seu cartão póstumo: o trabalho, a dedicação e a bondade encantaram sua vida. Sua memória não se apagará do coração de quantos o conheceram e o seu nome ficará sempre entre nós. Muito obrigado. Obrigado, professor Dr. Everaldo, a Abadia pela oportunidade. É uma satisfação, uma alegria imensa. Desculpe pelo avançar. Obrigado, Carlos Roberto. Por conta do tempo, nós teremos agora... eu peço aqui para os dois conferencistas, né, eu vou sugerir, né, que a gente divida o horário aí entre os dois conferencistas, né, o Dom Anselmo e também o professor Anderson. Se possível, a gente faria aí as duas conferências em 30 minutos cada uma,